Poder é um jogo e é preciso saber jogá-lo para ter sucesso na vida amorosa, na vida pessoal e nos negócios. E é com essa ideia, com esse intuito, que eu vou dar um início numa série de leituras comentadas desta obra infame de Robert Greene, As 48 Leis do Poder. Eu trarei uma série de 48 vídeos, cada vídeo comentando uma lei desta obra para vocês, para conversarmos sobre persuasão, manipulação, honestidade, ardil, ação em conjunto com estratégias, moralidade, entre outras coisas que esse clássico da arte, da oratória, da postura, né, da literatura internacional nos traz. Então, nesse vídeo inicial, iremos trazer a lei número 1 do livro. E ao longo dos outros vídeos, iremos nos debruçar sobre as outras leis, como elas se conversam, como elas vão dando continuidade ao pensamento que o autor quis trazer para os seus leitores. Então, eu vou iniciar aqui a leitura da primeira lei e irei comentar para vocês o que ela se propõe. A primeira lei da obra dos 48 Leis do Poder se chama Não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos, ou poderá conseguir o contrário, inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade, e você alcançará o ápice do poder. Essa obra, por se tratar de poder, de negócios, de persuasão, de postura, de ação estratégica, de negociata, de até uma espécie de ardil, enganação, manipulação, tirar proveito um do outro, né? O jogo do poder, o jogo dos interesses, é natural, como vocês vão ver, né, na série desses vídeos, que a primeira lei seja essa e quando lermos a Lei 48, ela seja aquela. Porque elas fecham um todo e as 46 leis nesse interior vão flutuando nesse espectro. Então é natural que o autor comece com essa lei, com a lei de não ofusque o brilho do mestre, porque ele já traça logo no início que o poder é um jogo, e por ser um jogo, há participantes acima de você, há participantes com mais poder já de início, né? Não se começa equânime, não existe um piso em que todos estão, em que todos começam na mesma linha de largada, mas há pessoas que vão te puxar para cima, há pessoas que te puxam para baixo. Então, existe sim viés, interesse, existe toda uma gama de espectro em que você, às vezes, tem que saber lidar com o poder e a demonstração dele. Então, esse não ofusca o brilho do mestre, à primeira vista, você pode ler e pensar, pô, mas 48 leis do poder, manipulação, engano, ardil, formas de eu conseguir passar a perna no outro e me dar bem, a primeira regra é não ofusca o brilho do mestre. Como assim? Como é que um livro que se propõe a eu tirar vantagem do outro diz para eu não ofuscar outro, para eu não tirar a glória de outro, né? Ele traz até histórias, né? O livro ele funciona de uma forma de contar histórias de políticos, comerciantes, golpistas, celebridades e pessoas do passado em casos em que eles transgrediram a lei ou observaram a lei. Então o autor ele se vale tanto da transgressão da lei para te mostrar, veja esse caso em que tal indivíduo não respeitou a lei e por isso sofreu a punição das regras do jogo do poder, bem como quando o indivíduo respeita e observa essa lei e consegue auferir algum resultado, bem como ele também expõe as explicações no caso concreto, passa as informações e nos atualiza, por assim dizer, para os dias atuais, né? Então, essa primeira regra, não ofusque o brilho do mestre, já nos dá uma chave, um start inicial que é o jogo do poder, ele não é igualitário. Existem pessoas que estão acima, existem pessoas que estão abaixo, existem pessoas que podem te facilitar na sua jornada pelo poder, por ascensão,
pela glória, e para isso você terá que, às vezes, abdicar da sua glória, da sua plenitude, para surfar na onda deles. Você não pode, a todo momento, ser 100% viril e estrondoso, porque senão você pode se transformar numa ameaça, num inimigo, num alvo a ser combatido. Então, às vezes, você deve se retarguar, resguardar, melhor dizendo, se preservar, para outros, vencendo, carreguem a sua carruagem também para o Olimpo, para a glória. Ele traz até dois casos. Ele traz um caso de um ministro do rei Luís XIV da França, que acabou fazendo um jantar, uma espécie de celebração tão luxuosa que todos só comentavam sobre esse ministro, que o rei se sentiu ofuscado, se sentiu, podemos até dizer, traído, se sentiu escanteado, né, porque todos comentavam sobre essa festa desse ministro. Então o rei falou: não, eu vou eliminar esse figurão, por mais que ele tenha qualidade, tivesse aptidão para as suas funções, ele estava mexendo num ponto perigoso, que é o ego dos superiores. Os superiores têm egos. Então é necessário você trabalhar com a questão do ego, a questão da vaidade dos seus superiores, dos seus adversários. Em outras lições, ele até trabalha essa questão também de você saber lidar com as emoções, com as inclinações das pessoas, porque assim você consegue tirar proveito de ação, reação, de expectativas. Em outro caso também, que ele traz aqui nessa primeira lei, nessa primeira lição, por assim dizer, é a questão de Galileu, né? Que Galileu, ele conseguiu ser financiado pela família dos Médicis por uma espécie de manobra de dar o crédito para algumas de suas descobertas astronômicas para a família dos Médicis, no qual, quando foi divulgado, viu-se que era uma espécie de solstício, de algum augúrio, de algum sinal para um bom governo, para um bom reinado, por assim dizer, dessa família, e com isso eles se viram no centro dos holofotes, né? O brilho do mestre, que era quem financiava Galileu, não foi ofuscado, e com isso os Médicis financiaram e apenas mantiveram o Galileu na sua proteção, na sua preceptoria, com que ele tirou grandes lucros e pôde iniciar outros projetos que, se ele buscasse a glória imediata e rápida, talvez ele não conseguisse, por ausência de respaldo, de financiamento, de todo um suporte de network. Então, a primeira regra, a primeira lei que o Green nos traz, de não ofuscar o brilho do mestre, se dá numa necessidade de você enxergar a sua posição e saber de tirar proveito das pessoas de cima sem que você se torne uma ameaça. Ele até coloca uma frase importante que é: em todos os casos, não é fraqueza disfarçar a sua força, se no final eles te levarem ao poder. O que significa isso? É importante ser forte? Claro, afinal, são as 48 leis do poder, não as 48 leis da fraqueza. Mas disfarçar, né, simular, ocultar, cobrir algumas particularidades dessa força são importantes, porque essa ação de vedar, de obscurecer, irá te levar, te carregar para a força, para o poder. Às vezes o poder não chega ao poder por si só. É necessário estratégia. E às vezes a aparência de fraqueza ou de não totalidade de força é uma arma muito importante. Então, assim, o livro, ele começa já com esse start inicial, de você não ter essa vaidade de derrubar, de enfiar o dedo na cara do outro e tentar mostrar que não é porque ele está acima que ele não é tudo isso. E, de fato, existem vários mestres, vários superiores que não são tudo aquilo. Mas isso não significa que você, por ser inferior hierarquicamente, mas superior em algum aspecto intelectual, físico, não deva ter cautela,
Porque se ele é superior na escala do poder, ele ainda pode mover algumas peças que irão te causar grande prejuízo, grande dor, grande sofrimento. Então é necessário você saber lidar com isso. Ele até coloca no final uma situação em que você deve saber até a hora, o momento, a ocasião em que você derruba um superior, né? Para você não ser visto como um traidor, né? Porque não ofusca o brilho do mestre e em algum momento você passa ao mestre e ele passa a ser opaco, passa a ser subjugado. Algumas pessoas podem te olhar com um olhar de velhacaria, de traição, de que você apenas estava sugando dele, quando não, você deve saber transformar a sua ascensão em algo glorioso e se aproveitar das fraquezas desse mestre que está em ruína para você subir, e não você dar a cara a tapa para ser o objeto de ódio da queda dele. Não derrube o mestre de forma direta e deliberada. Deixe-o cair, deixe que ele caia pelas suas fraquezas e vá construindo em terreno sólido, forte, a sua obra. Porque aí você não será objeto de ódio, de discussão e de possíveis novos ataques, né, de vingadores, por assim dizer. Então a primeira lição do Robert Greene é esse ponto de você ter a humildade para com os superiores, para saber galgar, né? Subir a escada do poder de forma a não ser empurrado para baixo, não ser tirado da corrida, bem como você conseguir essa ascensão por via do crédito dos outros, né? Não que você necessariamente seria um parasita, um carrapato, né? Embora o livro, em alguns momentos, quase que indique esse tipo de conduta, né? De parasitismo, mas de você fazer algo que não prejudique quem lhe financia ou que lhe dá a estrutura. É entender isso. Galileu, quando fazia as suas experiências, ele era o cientista, não a família Médici. Ele era o gênio do ofício. Mas nem por isso ele se deixou levar pela sua vaidade, pelo seu ego, de querer sucatear todos aqueles que lhe pagaram soldo, lhe deram alguma oficina, algum ateliê, lhe deram tempo, lhe deram qualquer recurso para essas pesquisas, bem como ele ainda se subjugou para que esses outros colhessem, entre aspas, louros de holofotes, para ele poder ser mantido nessa preceptoria e colhendo frutos das vitórias que a sua vitória construiu, mas que na sua mão seria uma vitória menor. Às vezes você tem que entender que, às vezes, a mão de quem vence muda. Você pode vencer, mas se essa vitória está na mão de algum superior, de alguém que tem mais relações diplomáticas, tem maior poder financeiro, maior poder político, tem maior poder de relacionamento amoroso, o que quer que seja, é mais vantajoso até para você que esta pessoa tenha a glória, tenha o holofote dessa vitória. Então você acaba até passando esse bastão não como um sinal de que você é um submisso, mas que você está utilizando dessa qualidade, dessa característica, dessa propulsão que ela vai lhe causar. Então é importante, quando você começa no jogo do poder, você se ver dentro de uma teia de outras pessoas, uma inter-relação, né? Em outras lições o autor até deixa claro, não seja ilhado. Poder não é independência, é interdependência, é a dependência. Estar isolado, estar ilhado, estar anônimo, não é poder. Poder é ter relação com o outro, você poder tirar proveito do outro, você conseguir coisas pelos outros, seja pelas glórias dos outros, pelas tarefas dos outros ou pelo ânimo dos outros. Então, bom, eu tive que dar uma interrompida aqui, até tirei o chapéu, mas já estava no final desse primeiro episódio e creio que consegui deixar bastante claro. Eu indico a leitura, vou deixar também no link do vídeo aí na descrição para vocês a obra, tanto completa quanto a versão condensada, resumida,
para aquisição na Amazon. Existe também disponível pela internet, versão digital também. E também acompanhe a série, né, que eu tentarei trazer diariamente, né, os 48 leis em 48 dias, caso não consiga, mas vou trazer de forma bastante rápida, bastante célere, conforme eu vou lendo, já vou trazendo para vocês essa obra, bem como os comentários, aplicações e tudo mais. Então, sintetizando bem o início da jornada pelo poder, né, para a aquisição e manutenção do poder, né, a gente pode até fazer um paralelo que o Robert Greene, ele seria uma espécie de Maquiavel do século XX, Maquiavel dos tempos modernos, né? Enquanto Maquiavel falava para os reis, para os condes, para os republicanos de uma Itália, de uma Florença medieval, renascentista, Greene fala para os empresários, publicitários, para os economistas, para os empreendedores, para os agentes humanos do mundo corporativo, do mundo tecnológico, do mundo de negociatas. Isso inclui você letrado ou não, né? Isso não limita você a uma formação acadêmica, uma posição política, um cargo de uma empresa. O poder é um jogo em que todos estamos inseridos. Basta saber jogar, porque a opção de querer sair do jogo, a opção de não agir, de tornar-se, como é que eu posso dizer, insípido, neutro, né? Não existe uma espécie de neutralidade para com o poder. Você deve sim tomar ação, tomar partido para tirar benefício do poder. E o que seria isso? Ações e conexões com outros para você ter sucesso e alavancagem nos seus propósitos e ter prosperidade. Então, a primeira regra: não ofusque o brilho do mestre. Siga na cauda do meteoro para você ganhar força e potência e abrirem o caminho para você, né? Então, não ofusque o brilho do mestre, siga o caminho de pessoas que estão à sua frente, que estão em condições hierárquicas maior que você, para que você consiga, com isso, suporte na sua jornada e não os torná-los empecilhos, muralhas a serem enfrentadas que só causarão mais demora na sua jornada e, quiçá, pode até encerrar sua jornada, caso eles obliterem você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa série. Comente, deixe seu like, sugestione outras obras, outros temas para a gente estar trazendo aqui no canal, aqui na página, para estar conversando sobre filosofia, sobre política, sobre direito, sobre economia, sobre sociedade, sobre atualidades. Não deixe de participar, conto com a sua participação e até o próximo vídeo com a lei número 2 da obra As 48 Leis do Poder. Até mais!